Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador possa te alcançar neste momento. Eu vou orar por você. Você aceita a minha oração? Eu vou orar para que o Senhor possa abençoar os seus caminhos, abençoar a sua casa, a sua família, abençoar os seus projetos. Presta bem atenção. Olha o que diz aqui esta palavra. E tendo tirado a este, levantou-se-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha que coisa extraordinária. Deus, ele está à procura, mas ele não está à procura de pessoas que têm talentos no falar, no se expressar. Não. Deus não está à procura de pessoas que se julgam capazes, maiores ou melhores do que os outros. Não. Deus não está à procura de pessoas eloquentes, pessoas com vasto conhecimento em várias áreas e segmentos da vida, não. Deus não está à procura da estética humana, estética exterior. Isso quem procura é os homens. Os homens procuram pessoas capacitadas, com uma boa oratória, uma boa aparência, uma boa capacidade de falar, de interagir, de socializar entre as pessoas. É o ser humano que está à procura disso, mas Deus não. Talvez em algum momento você olha para si e se julga inferior às demais pessoas, porque você não tem os gabaritos, você não tenha os recursos, aparentemente, que os outros possuem. Talvez você não tenha um diploma, talvez você não tenha a força que o outro tem, o estudo que o outro tem, mas não é isso que vai te tornar uma pessoa bem-sucedida, não. Porque não é isso que Deus está à procura. Há muitas pessoas que talvez imaginam que Deus escolheu Davi porque Davi foi capaz de enfrentar um gigante, porque Davi era forte. Não. Havia muitas pessoas mais fortes do que Davi naquela época. Havia muitas pessoas mais capacitadas, preparadas aos olhos humanos do que Davi. Aliás, o próprio Samuel, o grande Samuel, ele olhou para alguns filhos de Jessé e ele viu ali homens, aparentemente, muito mais capazes. Homens com uma aparência robusta, fortes, que ele diz, aqui está o rei. Mas, na verdade, não era o que Deus estava procurando. Deus não está à procura de homens fortes. Deus não está à procura de pessoas que aparentemente têm recursos superiores aos outros. Não. Uma certa vez, Moisés disse para Deus: Senhor, como eu vou me apresentar diante de Faraó? Eu não sei falar, eu não tenho essa eloquência, eu não domino essa área da linguagem, de se expressar, ou seja, eu não tenho uma boa dicção para me fazer ser entendido pelo rei. Mas Deus não estava à procura disso a qual Moisés imaginava. Por isso que Deus olhou para ele e disse: Moisés, quem fez a tua boca? Não é o mesmo que pode te dar as palavras que ele quiser? Então presta bem atenção, aquele que te formou do pó da terra, ele dá a força que ele quer que você tenha.
Ele dá a capacidade que ele quer que você tenha. Então isso não é o problema. Porque o que vai fazer a diferença na nossa vida é o que realmente Deus está à procura. É o que ele disse aqui. Achei Davi segundo o meu coração. Olha a coisa extraordinária. O que Deus procura é o nosso coração. Não é a nossa força. Não é os nossos diplomas. Não é os nossos recursos humanos, não. É muito bom ter tudo isso, mas não é isso que vai te fazer sobressair. Não é isso que vai fazer você tocar o coração de Deus. Não é isso que vai colocar Deus ao seu lado. Não é isso. Não é isso que vai fazer você obter o favor de Deus para a sua vida. Mas é você ter um coração segundo o coração dele. Coração não é esse músculo que você tem aí entre o seu peito aí, que pende para o lado esquerdo. Não. Mas quando Deus diz, achei em Davi um homem segundo o meu coração, ele está falando de pensamento. Ou seja, é como se Deus falasse, até que fim eu encontrei um homem que tem os mesmos pensamentos que eu tenho. Um homem que tem pensamentos justos. Um homem que tem pensamento igual ao meu. Ou seja, um homem que estará disposto a viver os meus sonhos, a viver os meus planos. Porque hoje, infelizmente, muitos daqueles que servem a Deus estão preocupados apenas com seus próprios objetivos, seus próprios sonhos e desejos. Mas, na verdade, Deus está à procura de pessoas que são capazes de renunciar aos seus próprios sonhos, às suas próprias vontades, para viver os sonhos e os planos que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Deus está à procura de corações despojados de vaidades, corações justos, sinceros e verdadeiros, corações que se rendem a Ele, coração que é o nosso pensamento. Ou seja, Deus está à procura de pessoas que pensam nele, que querem estar com Ele, que deseja viver para Ele, que deseja viver diante da presença dEle, para que então Ele te use e te capacite da maneira que Ele assim bem achar melhor. É por isso que Deus se agradou tanto de Davi. Não era que Davi era mais forte ou mais eloquente, não é que Davi era mais santo ou mais perfeito do que os outros, não. Mas Davi tinha um coração voltado para Deus. Davi tinha um coração que desejava agradar a Deus, desejava chamar a atenção de Deus, desejava fazer Deus sorrir. No meio de tantas pessoas que têm feito Deus chorar, Davi, ele desejava alegrar a Deus, tocar o coração de Deus. E é isso que chamou a atenção do Senhor. Isso fez Davi se tornar um homem muito bem-sucedido. É isso que vai tornar você uma vitoriosa. É isso que vai tornar você um vencedor. É isso que vai fazer você sobressair diante das demais pessoas. Você concorda comigo? Porque muitas pessoas fazem o mesmo que você faz. Muitas pessoas têm o mesmo talento que você tem. Mas, infelizmente, nem todos terão um coração segundo o coração de Deus. Nem todos irão estar dispostos a renunciar às suas próprias vontades para viver a vontade de Deus. E é isso que Deus está à procura. E é por isso que Deus colocou você aqui diante desse vídeo. Porque Deus está te procurando. Ei, Deus está te procurando. Deus quer que você faça parte do plano dele. Deus quer que você faça parte dos projetos dele. Deus quer que você viva os sonhos que ele tem para a sua vida. E Davi entendeu isso.
E Davi aceitou o chamado de Deus. É por isso que Deus me trouxe aqui agora para dizer isso para você. Ele não está procurando pessoas que seja mais forte do que as outras, tenha mais recursos humanos aparentes do que os outros, não. Porque isso ele vai te dar. É ele quem vai te capacitar. Ele vai te fazer falar da maneira que ele quiser que você fale. Ele vai te fazer ser o que ele quer do jeito que ele preparou para você. Mas tem uma coisa que é você que tem que se preocupar em ter. É um coração voltado para ele. Um coração despojado de toda a vaidade, de prepotência. Isso depende de você. O resto é com Deus. A fé, a força que Davi precisava para vencer os seus inimigos, isso veio de Deus para ele. Isso foi Deus que deu para ele. Mas era Davi que se policiava todos os dias para ter um coração que agradasse a Deus. Essa é a nossa parte, de não deixar o nosso coração ser contaminado. É por isso que a palavra diz, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Ou seja, Deus não diz assim, eu vou guardar o seu coração para você, mas ele diz, você deve guardar. Ou seja, guarde, cuide do seu coração, porque é isso que Deus está à procura. Não permita que a mágoa, que o ódio, não permita que a inveja, não permita que a injustiça domine o seu coração. Guarde o teu coração, reserve o teu coração para Deus, porque Deus está à procura do seu coração. Deus está à procura de pensamentos que sejam voltados para eles. Pessoas que desejam sonhar os sonhos dele. Pessoas que verdadeiramente pensam em Deus, que desejam estar com Deus, que desejam ser o que Deus os criou para que eles possam ser. E se você desejar viver dessa maneira, então certamente você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver as portas se abrir na sua vida. Você vai ver Deus pelejando por você, como ele fez na vida de Davi. E como ele tem feito na vida de muitas pessoas que se propõem a se moldar todos os dias para guardar o coração de maneira que Deus tenha prazer no coração dele. Eu vou orar por você agora e eu tenho a certeza que Deus fará coisas maravilhosas na sua vida. Que Deus fará coisas grandiosas. Mas não deixe o mundo contaminar você. Não se perca. Não caia no engano do mundo. Porque o mundo procura o exterior, mas Deus procura o interior. O mundo procura a perfeição externa, mas Deus procura a perfeição interna, que é o nosso coração. O mundo procura a sua aparência, mas ainda que você dê tudo o que o mundo te pede, isso não é garantia do teu sucesso. Ainda que você seja uma pessoa eloquente, ainda que você seja uma pessoa capaz, forte, preparada, isso não garante o teu sucesso. Não, porque o mundo não pode garantir a tua vitória. Agora, se Deus ver em você o que ele procura, se você dá para Deus o que ele procura, aí é diferente. Aí você pode não ter nada que o mundo quer. Mas se você dá para Deus o que ele procura, se Deus encontrar em você um coração segundo o que ele deseja ver, aí você pode ser gago, aí você pode ter a sua língua presa, aí você pode não ter estudo, aí você pode não ter recursos, aí você pode ser o menor da sua casa, aí você pode ter sido desprezado pelo seu pai, os seus irmãos, aí você pode ter sido zombado pelas pessoas, mas se Deus encontrou em você um coração que agrada a ele, pode ter a certeza absoluta que ninguém vai se assentar na mesa enquanto você não chegar. Ninguém vai ocupar o lugar. Pessoas muito mais capazes do que você, elas não vão entender nada.
Elas vão dizer, mas eu sei falar melhor do que ele, mas não importa. Porque não é isso que Deus procura. Se Deus encontrar em você um coração que agrada a Ele move céus e terra se necessário for, mas Ele faz você chegar aonde Ele preparou para você. Ele coloca você para reinar. Ele coloca você para governar. Então guarde essa palavra no seu coração e faça uso dela. Entenda que Deus não está à procura das grandes aparências externas, mas Deus está à procura de corações, pessoas que pensam nele, pessoas que desejam viver para ele, pessoas que se propõem a se curvar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a sua vontade, a sua palavra. É isso que Deus está à procura. Senhor, nosso Deus e Pai, eu declaro vitória sobre este povo. Eu declaro mudanças, transformações. Pai, muda a história deste povo. Pai, limpa nossos corações, Pai. Pai, nos dê um coração igual ao teu, Pai. Que os nossos corações sejam achados pelo Senhor. Que tenhamos corações justos, íntegros, retos, de maneira que o Senhor possa se agradar de nós. Pai, eis-nos aqui, Pai. Cumpra a tua vontade, o teu querer em nossas vidas. E nos usa para a glória do seu nome, Pai. Pois eu declaro bênçãos sem medidas sobre a vida deste povo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Ei, compartilhe essa mensagem. Que Deus os abençoe de maneira rica e poderosa. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir.